Olá, tudo bem? Vamos aí mais um vídeo dando continuidade aí aos canais de marketing do plano de negócios. Nós vamos falar aí neste vídeo sobre Google AdWords. Então vamos entender aí o que que é o Google AdWords, né? Como que você vai anunciar, ferramentas, palavras-chave, certificações e cursos, ok? Então, o que que é o Google AdWords? Vamos a um exemplo aqui. Então, se eu digitar lá no Google, por exemplo, blusa feminina, ele vai nos dar essa estrutura aqui. Então aqui, ó, tá vendo que está escrito aqui? Anúncios. Então isso aqui são anúncios pagos no Google, tá? E aqui para baixo, como você já está vendo que não tem anúncio, é a parte orgânica do Google, né? Não paga. Então o que que o Google AdWords faz? Através do Google AdWords, que é esta ferramenta aqui, né? Você consegue criar uma conta gratuita sua, você não paga nada por isso, e você consegue configurar esses anúncios nessa ferramenta do Google AdWords. Então tudo isso aqui você consegue criar lá. O título do anúncio, o que vai estar na descrição, né? Esses itens aqui, essas subcategorias, né? Tudo isso daqui, ó, tá vendo que cada um faz de um jeito, né? Tem anúncios mais completos, outros nem tanto. Então, tudo isso daqui você cria, né, nessa ferramenta e você diz lá para o Google, olha, eu quero que esse anúncio ele seja ativado só quando o usuário é, inserir esse termo de busca aqui, tá? Então, quando ele inserir esse termo, ele vai mostrar o teu anúncio lá, né? Pode ser um ou mais termos de busca, né? E aqui tem uma série de configurações que você pode fazer para definir quando que esse anúncio vai ser mostrado para o teu usuário, né? Mas isso é feito através dessa ferramenta do Google Ads, tá? Então você cria a tua conta gratuita lá e faz esse processo para a criação do anúncio. Como que funciona o pagamento disso? Isso aqui é um custo por clique, né? Então você vai colocar, por exemplo, coloco lá R$ 1.000 de crédito no Google AdWords. Vamos dizer que isso aqui custe 1,50 o clique. Então se o usuário clicou aqui e foi para o teu site, ele já vai descontar esse 1,50 desse crédito de R$ 1.000 que você colocou, né? Então assim que vai funcionando. Conforme for tendo os cliques, ele vai abatendo desse crédito. No Google AdWords, eles também têm alguns recursos avançados que não é só nessa parte do Google que você consegue anunciar, né? Você consegue anunciar também nas campanhas de rede de display. Então, o que são as redes de display, né? São banners ou anúncios gráficos que eles vão aparecer assim em outros sites, tá? Então eles vão aparecer ali, por exemplo, você configurou lá o anúncio da blusa feminina, tem uma pessoa acessando um site, um portal de moda lá feminina e você quer que apareça naquele portal. Então você cria um anúncio gráfico e diz lá, eu quero que apareça esse anúncio em portais de moda feminina, portais de conteúdo. Então ele vai aparecer lá nesses portais que utilizam o Google AdWords, né, que estão cadastrados lá, ele vai mostrar o teu anúncio também, tá? Isso aqui é muito comum de você usar essa rede de display para as campanhas de remarketing, né? O que que é o remarketing? São aqueles anúncios que ficam perseguindo o usuário aonde que ele vai, né? Então, sempre que aparecer, ele visitou o teu site, você consegue configurar um remarketing, uma campanha de remarketing, para que ele apareça para esse usuário novamente quando ele estiver acessando outros portais, outros conteúdos relacionados é, ao que você está vendendo, né? Então, lembrando lá no nosso funil de vendas, né? Então a gente consegue trabalhar depois que o visitante acessou o nosso site, a gente consegue criar uma publicidade para ele fazer com que ele volte, tá? E aí tem uma série de configurações que você pode fazer, de período que você quer que apareça esse anúncio, né? Uma série de coisas lá. E aí, além disso, ele também dá para fazer campanhas de vídeo, campanhas no Google Shopping, né? Aplicativos também. E a maior parte deles funciona dessa mesma forma. Você coloca um crédito, conforme for tendo os cliques, você vai é, vai te,
descontando esse valor de clique do crédito que você colocou lá, tá? E aí uma última informação, você está vendo aqui que tem vários anúncios, né? Então como é que ele faz aqui para ranquear esse anúncio, né? Qual que ele entende que é o mais importante e vai aparecer primeiro dentro dos pagos, né? Então ele tem um algoritmo lá que os dois principais fatores que ele considera o rank, o custo do anúncio, quanto está disposto a pagar por esse anúncio e a relevância dele. Então não é só quem paga mais, né? Mas quem está disposto a pagar mais por clique, mas a relevância dele com relação à busca do usuário, né? Então se eu clicar aqui, por exemplo, cair eu procurei blusa feminina, né? Se eu clicar aqui, se eu clicar aqui, você vai ver que já vai cair lá numa página que fala sobre blusas, ó, moda feminina, blusas. Então está extremamente relacionado com esse termo, então tem uma relevância muito grande. Se eu pego e faço esse anúncio aqui e coloco um link para cair na página principal, por exemplo, que não tem a relação bem direta com blusa feminina, essa relevância já cai, já fica pior, né? Então a tendência é que o meu anúncio fique mais para baixo, ou se eu quiser que fique aqui em cima, eu vou ter que pagar mais por ele, né? Então é muito importante na hora que você for criar, ou se for uma agência criar esses anúncios para você, você segmentar bem, né? Cada categoria, né? Com o termo de busca está sendo ativado e para cair numa página que realmente seja relevante, o mais relevante possível com o que o usuário está buscando, tá? Então, se você tiver uma boa relevância, você vai pagar menos para aparecer aqui por primeiro na parte dos anúncios pagos, né? Então, isso é bem importante que você saiba, que você entenda como que funciona, né, esse ranqueamento aqui dos anúncios pagos, ok? Dando continuidade aí, ao Google AdWords, agora que você já sabe como que funciona os anúncios, né? Como que você cria lá, como são os conceitos, né? Por trás dos anúncios pagos, a gente vai ver alguns outros recursos aqui também, né? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar campanha de rede de display, né? Que são aqueles anúncios em outros portais, em portais de conteúdo, né? E são aqueles famosos anúncios também que ficam perseguindo o usuário, né? Você certamente já deve ter visto isso. Então é o anúncio que a gente chama de remarketing. Então a gente consegue trabalhar aqui, ó, quando o usuário acessa o nosso site, a gente consegue configurar uma campanha de remarketing para anúncio, para de acordo com o que ele visitou, ele aparecer um anúncio para esse visitante em outros portais que ele acesse, de conteúdos, né? Então esses portais eles se credenciam lá no Google AdWords para poder disponibilizar esses anúncios. Então a gente consegue configurar isso, né? Esse chamado remarketing para perseguir esses usuários. Aí tem uma série de configurações lá que você pode definir para período que esse anúncio vai aparecer para o cliente, né? Quantas vezes ele pode visualizar, né? Tem algumas ferramentas de controle disso. E então se o usuário acessou, não comprou, por exemplo, você pode configurar lá um anúncio para aparecer para ele novamente sempre que ele acessar em outros portais aí, tá? Outro item interessante aqui, você pode fazer campanhas de vídeo, né? Do Google Shopping, aplicativos, né? E tem uma ferramenta bem interessante aqui que é o planejador de palavras-chave, né? Que quando você vai montar uma campanha, você consegue descobrir os termos mais buscados, né? Os termos que as pessoas buscam no Google, né? Então, por exemplo, acessórios para verão, sandálias, roupas de banho, né? Então você vai ver que quando você receber a tua planilha do plano de negócios, cada nicho vai ter já um pré-estudo disso, né? Do Google AdWords, e tem um arquivo com uma lista da sugestão de palavras-chave, né? E essa lista aqui ela foi exportada da ferramenta do Google Ads, né? Então eu inseri lá esses termos, né? Usei lá essas recomendações dele, inclusive a gente pode colocar o site de concorrentes lá, que ele já vai buscar uma lista de palavras relacionadas, né, a esse site, que você também pode utilizar. Aí você vai adicionando lá no teu planejamento e ele monta uma lista aí bastante grande de termos que você já pode utilizar, né? Então aqui, por exemplo, de pet shop deu 1.500 termos, né? Mas
Existem muito mais do que isso. Então, o que, que ele nos dá aqui nessa ferramenta? Os dados principais, cliques que a gente pode ter nesses anúncios, né? Então, por exemplo, nessa configuração aqui nesse mês, para acessórios cães, eu vou conseguir ter 6 cliques por mês, né? E vou ter um custo, que é esse aqui, custo estimado por clique, de R$ 1,07 por clique, né? Então, vou pegar aqui um outro exemplo, um termo mais buscado, que é arranhador para gato, né? Posso ter aí mais de 500 cliques por mês com custo de 75 centavos por clique, né? Bebedouro para cachorro, mais de 1.000 cliques por mês, com custo de R$ 1 por clique, né? Então, cada termo, de acordo com a concorrência, e volume de buscas, então muda quantos cliques você consegue ter, o preço de cada clique, né? Então você tem já um estudo mais assertivo aqui para você entender como que as pessoas buscam esses termos no Google e como você pode criar anúncios para esses termos aqui, tá? Feito esse estudo de palavras-chave aqui no AdWords, ele nos dá, na ferramenta de palavras-chave do Google AdWords, né? Ele nos dá algumas estatísticas interessantes, né? Isso aqui é um resumo de toda aquela lista de palavras-chave, então quantos cliques que você pode ter, o custo que você pode ter, né? O CPC médio, né? Então, quanto que você vai investir em Google Ads? Então, depende muito do teu planejamento. A gente viu aqui nesse exemplo de brinquedos, como a gente vai ter um estoque inicial muito grande, uma meta já mais alta de faturamento mensal, a gente estipulou aí 10 mil para o AdWords, por exemplo, né? Que nesse exemplo aqui de brinquedos, no estudo de palavras-chave deu em média 50 centavos o clique. Se a gente tiver lá 0,8% de taxa de conversão, um ticket médio de R$ 200, dá futuramente 32 mil, né? Então, um ROI de 3. O que, que é o ROI? Quanto que é o retorno eu tenho investimento em marketing. Então, se eu investir 10 mil e faturei 32, tive um ROI de 3. Então, a gente pode ter como meta, como base, né, essa meta de faturamento mensal. Então, para distribuir aqui o investimento em ads, em redes sociais, nas outras ações, né? A gente vai ver isso lá na parte de projeções de vendas também. Então vai te dar mais parâmetros de como você definir, né, esse orçamento, mas você já pode ter como meta isso aqui, né? Se a tua loja é nova, se não tem nada ainda, não tem base de clientes, você vai depender muito do pago, né? Agora se você já tem, né, um histórico aí, já tem acesso orgânico e tudo mais, então talvez você não precise depender tanto do pago assim, tá? Então voltando aqui, então dando esses dados, ele nos dá mais alguns outros relatórios, por exemplo, estatísticas, né? Como está distribuído esse custo, os cliques por estados, né? Então a gente consegue ver isso, consegue ver por cidades também. Aqui a gente consegue ver também por dispositivos. Então esse cenário é muito comum hoje, tem bastante acesso por celular, pouquinha coisa ali por tablet e também por computador. Você vai ver que é bem comum da pessoa ter o primeiro acesso pelo celular e depois voltar e comprar pelo computador, né? Então pode acontecer de você ter lá a tua taxa de conversão no computador ser maior do que o celular, né? Mas ele tem o primeiro contato pelo celular, tá? Então na tua planilha na planilha aí que você adquirir, cada nicho vai ter já um pré-estudo disso, né? E aí você vai conseguir ter esse parâmetro para montar o teu planejamento, tá? E aí voltando aqui na nossa apresentação, então a gente viu lá, né, o que, que é o AdWords, como anunciar, ferramentas de palavras-chave, e tem também questão de certificações. Então o Google ele fornece, ele tem uma série de testes e provas lá que você faz para conseguir uma certificação, né? Que o Google diz que esse profissional, essa agência está capacitado para gerenciar esses anúncios. Então, se você for contratar um profissional, uma agência, é bom você pedir essa certificação, ver se o profissional é certificado, né? E também tem a questão de cursos, tem uma série de cursos online aí que você pode fazer se você quiser fazer por conta, né? Gerenciar todos esses anúncios. No próprio Google ele nos dá ali tem o fórum aqui, né?
É uma comunidade que você pode tirar várias dúvidas, já tem uma boa base aqui também. Tem a central de ajuda deles, que também tem um passo a passo ali de como que você faz anúncios, ó, os primeiros passos, campanhas, né? Princípios básicos, tem uma série é, de informações aqui de cada item que você pode trabalhar na tua campanha, tá? Então, é, você pode fazer esses cursos, tem empresas que fornecem esses cursos online que você pode comprar, pode fazer também, né? Ou você pode trabalhar com uma agência para fazer a gestão desses anúncios para você, ok? Por esse vídeo é isso e até a próxima.